Fala, galera. Hoje tem Santos e Corinthians, que se enfrentam às 21h30 na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a provável escalação dos dois times. E também o Ministério Público denuncia Andres por 3 possíveis crimes. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Olha só, na Vila Belmiro, de um lado, Vojvoda, de outro, Dorival Júnior. Ele se encontra num clássico, Dorival tá suspenso, só lembrando, não é? Mas é ele que monta toda a estratégia, organiza tudo. E a gente vai começar montando aqui, ou pelo menos propondo, os campinhos, as escalações, as prévias, que ambos podem trazer. Começando pelo mandante, olha, o Vojvoda deve levar a campo Gabriel Brazão no gol. Igor Vinícius, chora coração, Sgarbi? Eu gosto do Igor Vinícius, gosto desse, bom lateral. Leva pra você. Frias e Luan Pérez na zaga, tá ok, Edu? Tá ok, a volta do Luan Pérez tem que voltar mesmo pro time titular. E aqui na esquerda, ou Escobar ou o garoto Souza. Não? Tem que colocar o Souza. Souza? Souza pra jogar. Eu acho que o Escobar, se não me engano, tá suspenso. Então, vamos... aqui tá na prévia, pelo menos aqui tá aqui... Ok, vamos ver. João Schmidt, no meio campo. Gabriel Bontempo ou Barreal. Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo pra você? Tem. Zé Rafael, deu coletivo e tudo, não é? Experiência, conhece os clássicos. O Roleiser, que tem sido um titular constante. E aí na frente, Guilherme e Lautaro Dias, ainda sem Neymar. Tá bom, Edu? Tá legal assim? Tá bom, Renato. Eu gostei. Se realmente for o Gabriel Bontempo, se ele for como titular, porque é um menino que tem muita mobilidade no meio de campo, ajuda bastante, tanto na marcação, mas também chega, né, chutando de fora da área. Então eu entendo que manter esse time aí vai dar trabalho pro Corinthians. Esse time, Marco Aurélio Cunha, pode vencer o Corinthians hoje? Pode, claro que pode. Então, são jogos iguais, hein? Eu não vejo o Corinthians com vantagem, nem o Santos com vantagem. Mas é um time bem arrumado. Tem João Schmidt, que eu sempre gostei dele lá na época do São Paulo. O Igor também é um bom lateral. O Guilherme é um excelente atacante. Eu acho que o Santos, se não tiver problemas internos, vai muito bem. Chiquito, e temos hoje Flávio Rodrigues de Souza no apito. Opa, um árbitro conhecido de São Paulo, já foi afastado algumas vezes, né? A CBF nessa rodada, em alguns clássicos, decidiu colocar árbitros regionais, né? Ou seja, um árbitro de São Paulo para Santos e Corinthians. Eu só tenho uma dúvida do Bontempo, cara, porque eu acho que ele é mais atacante do que meio campista. E eu acho que quando, não só o Vojvoda, né? O Kleber Xavier também fazia isso, botava ele no meio, eu achava o meio campo do Santos mais frágil, com o Bontempo ali. Ele é mais leve, né? Exato, e eu acho que ele é bom menino, eu acho que ele é talentoso, mas eu acho que ele teria que ser utilizado numa função mais adiantada. E com isso, ele jogando por dentro, se ele for jogar, acho que o meio campo fica um pouco vulnerável, não sei. Aí a marcação ficaria mais por conta do João Schmidt e do Zé Rafael, ele um pouquinho mais liberado para poder se aproximar desse trio aí na frente. Sim. Talvez seja isso. Mas nem temos confirmação, é só uma possibilidade. Já vão dar uma olhadinha no Corinthians também, o que propõe Dorival e o pica-pauzinho, como diria Ronaldo Giovanelli, Lucas Silvestre, o filho dele, que é o auxiliar. Olha só, há pouco tempo o Dorival estava fora e aí ele acabou dando conta do recado, né? Acabou vencendo. Verdade. Felipe Longo, o que você pode falar sobre esse goleiro que poucos conhecem, Ronaldo? Posso falar que é a prata da casa, é um menino que já vem há algum tempo, tem seleção brasileira também, já tem título mundial, coisa que muita gente não tem ainda. Já tem o mundial esse menino. Já tem também uma família que o pai dele chama Ronaldo Fernandes. Olha. Não sei se foi goleiro, Olha aí. mas o nome já ajuda o filho, porque o nome de Ronaldo, nome forte, tanto no ataque como na defesa. Mas é um menino que está há muito tempo no Corinthians, há mais de 12 anos no Corinthians, nas categorias de base, e está chegando com muito embasamento. Te deixou o próprio Donelli também fora, que também é outro menino da base, que também é campeão mundial. Então o Corinthians tem uma safra maravilhosa de goleiros, Renata. E tudo sendo observado pelo Aguinaldo Moreira também, até no futebol feminino. Então, sendo bem treinado, esse menino está. E eu confio nesse menino. Vai ser o novo Ronaldo da Fiel. Capelanes, 3 zagueiros seria a melhor opção para o Corinthians, Choca, Gustavo Henrique e o Angeleri. Eu acho que sim, e sugiro o seguinte, fecha a casa, porque o Santos vai meter uma pressão no Corinthians hoje, sobretudo com os desfalques. Se não fechar bonitinho aí, 2, 3, o Santos vai pra cima pra amassar. Nossa, mas vai jogar o Ronaldo. E eu vou te falar o seguinte também, o Diego Ribas. o Ronaldo tá falando aí, eu nunca vi o Longo. O Pelé, nunca vi o Longo jogar. Nunca viu o Longo? Nunca vi jogar. Foi bem, O foi Rolê bem. eu já vi jogar, muito bom jogador. E esse goleiro eu nunca vi jogar. Então assim, os caras vão o quê? Meter a pressão. Você viu o Hugo na seleção brasileira, primeiro jogo na seleção, fralda encheu. Então posso te contar do meu vai primeiro jogar na jogo no Vila pela Corinthians? primeira vez também? Fralda enche. Posso contar meu primeiro jogo no Corinthians pro senhor? Então, Foi contra o São Paulo, defendeu o pênalti largo, né? O senhor estava, não estava? Pênalti. O senhor estava, não estava? Pênalti. Defendia até pênalti, Mas defendeu. o Ronaldo Isso não aqui choveu. defendeu na sobra, Por isso que ele defendeu. fala. Dario Pereira bateu. Bola pegou no pé e Outro subiu. pênalti Mandrake dado pro São Paulo. Meu Deus. Só vou sublinhar da final. Esse time do Corinthians, se não fechar a casa bonitinha, vai ser amassado hoje contra o Santos. Eu tô na dúvida. O que é Não, eu isso? tô na dúvida que Santos que o campeonato tá assistindo. O Santos de 2010, que é timaço lá do Santos, ganhou campeão de tudo, depois de 2011. Tá vendo o tudo. Corinthians jogar também?
Quê? Você tá vendo o Corinthians? Que você tá falando? Desfalques? Que Santos sem garro. Sem garro. Sem Depay. O Mendes vai estar no O banco. time não cria. Ou fecha a casa ou é amassado. Então voltou legal. Voltou Neymar, Robinho, André Balada, Zé Love. Os caras vão tudo jogar ganso. Os caras voltaram tudo. O Edu Dracena. É ruim hoje, cara. Olha só, calma que eu parei nos zagueiros, hein? Aí na ala direita, caso os 3 zagueiros sejam confirmados, Mateuzinho, no meio Raniel e Maicon, bastante sustentação, Breno Bidon também, que tem recebido algumas oportunidades. O Hugo no lado esquerdo, o Guinho, Ronaldo. Huguinho, bebido! Nunca falei mal desse bebido. Sim, o Mateuzinho tá numa fase boa, não é? Não dá pra criticar muito. Não, o Mateuzinho tá muito bem. Tem É. sido o cara das assistências aí, né? Tem as oportunidades quando tem de chegar na linha de fundo. Tem ido com qualidade. E assim, o momento do Corinthians é melhor que o momento do Santos. Vou assistir! O Corinthians Jogou pra fora agora! Tá 2 pontos na frente só. Como que tá Mas a muito questão, 3 o pontos? futebol que vem jogando do Corinthians é mais convincente, até se Amassou o Mirassol, velho. do que o Santos. Esse time é melhor que o Santos? Eu acho que sim. Não, e tem uma dúvida que eu quero perguntar pro Everton Guimarães, porque o Memphis Depay jogou bem pela Holanda na data FIFA. Não sabemos se ele está fisicamente recuperado. Você acha que o Memphis começa no banco ou será titular hoje no Clássico, hein, Everton? Olha, Renata, dizer que ele está gozando de uma espetacular forma física, eu estaria mentindo. Eu acho que pode ficar no banco, colocar um time melhor fisicamente, time com mais mobilidade, para tentar segurar o Santos. Aí é briga de foice no escuro, né? Porque o time do Santos, eu fico olhando o Santos na tabela, que é o porteiro da zona com 28 pontos ganhos. Dos 28 pontos ganhos, 3 pontos ele tomou do Cruzeiro do Mineirão e 4 pontos do Atlético na Vila. E aqui na Arena MRV, né? Os mineiros contribuíram para o Santos ainda conseguir respirar na competição. Mas se olharmos para a escalação possível do Corinthians, que está aqui ao lado, e a escalação possível do Santos, que estava aqui há pouco, o Corinthians é mais time, né, Renato? Claro que aí eu devo considerar que o fato do Hugo Souza não estar no gol é um fator que chama atenção. Você não tem o Garro no meio campo, você não tem o Memphis Depay totalmente à disposição. Foi lá, jogou, viagem, por isso que eu acho que não vai para o jogo. Agora, é mais time, né? O Corinthians, na tabela, tem 4 pontos só a mais, mas vendo o Corinthians jogar, tem mais recursos do que o Santos. É que jogar na Vila é sempre muito difícil, etc e tal. Uma briga de foice no escuro, um jogo desenhado para um empate ruim. São 2 times que estão muito próximos na tabela. A situação do Santos é pior ainda. O Santos faz um campeonato até abaixo do Corinthians. Só que é aquela história, né, Marco Aurélio? Um clássico é outra motivação, é uma outra história. Além também de você ter necessidade de pontuar, é um jogo que o torcedor não gosta de perder. Renata, o clássico Corinthians e Santos é tão importante quanto São Paulo e Palmeiras. A gente não fala dessa rivalidade Corinthians e Santos. Lá em Santos é uma rivalidade enorme. Eu trabalhei lá, sei quanto a torcida do Santos quer ganhar do Corinthians e vice-versa, né? Então é difícil. A Vila é um lugar, é um alçapão, como foi sempre chamado. Então, eu acho que não tem muito nível dos times, é o clássico que vale. E aí, claro, quem tiver na melhor noite, quem tiver jogadores mais qualificados, vai vencer. Eu não tenho dúvida que é um jogo para ser muito bem visto, muito bem avaliado e que não tem favorito. Que isso? Eu discordo. Esse negócio de não tem favorito, doutor, com todo respeito, eu amo o senhor. Sabe, eu levaria o senhor pra casa, um chaveirinho, sabe? Uma pessoa maravilhosa, porque eu queria morar com o doutor, que ele é um cara incrível. Mas falar que não tem favorito num jogo... Tem vários papagaios em casa. Papagaios? Crio mais um se precisar. Tá parecendo um avestruz desse tamanho. Mas tem favorito sim. E o favoritismo tá pro lado do Santos. Primeiro, não tem desfalques. Olha. Se você for analisar o desfalque do Corinthians, não, o desfalque não tem do Santos... só o Neymar. Não, o Neymar hoje é reforço, tá no banco, né? E não tá jogando porque não tá jogando nada. A verdade é essa aí. O Santos na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor, com toda aquela pressão, o Santos precisando ganhar, que segunda-feira que vem tem na Vila um jogo contra o Vitória. Então o Santos, pra mim, é muito favorito nesse jogo contra o Corinthians. Muito favorito. É que assim... Muito favorito. Não é possível. Tá meio exagerado Cara, isso. não dá pra você falar que o Santos é muito favorito. É só abrir a tabela aqui. Qual o problema da tabela? Vamos analisar resultados, vamos analisar o desempenho que eles podem entregar. Pra ganhar lá de São Paulo todo O Corinthians ganhou do Mirassol, que é um time de G4, e o Santos perdeu pro Na Ceará. largura Não dá pra falar isso. 21 chutes contra 3. Mas é que 3-0 não dá pra falar que era largura. Não, que isso, cara. Gente, a verdade é que aqui eu também me encontro, então eu entendo bem desse pedaço da tabela. Tá ruim. Tá ruim pra O todo mundo. Santos é o guardião do Z4. Mas tá com O jogo a Santos é o menos, ó, do porteiro do Corinthians, Z4. ó. Tem 26 jogos, o Corinthians tem 27. O Vojvoda, por mais que não tenha tanto tempo assim no Santos, ele sabe da importância de um clássico contra o Corinthians, Edu. Sabe muito bem. Como o doutor falou, né, o maior rival do Santos é o Corinthians. Entendeu? Não, o Corinthians é rival de todo mundo, só pra você Então ter o Santista ciência. realmente, quando joga contra o Corinthians, ele quer ganhar de qualquer jeito. O bom, Edu, é que mesmo perdendo e o Vitória ganhando na rodada, não passa pelo número de vitórias. Então eu vejo assim, vai ser um jogo muito difícil, mas também tô com capelães. O favorito sim é o Santos, jogando dentro da Vila Belmiro, é forte realmente. E os dois momentos, os dois clubes é parecido, não tem tanta diferença assim. Então eu entendo que o Santos é muito favorito para esse jogo. Que isso? Chico, segura a palavra certa, você acabou de pronunciar. Responsabilidade. Eita. O Ministério Público vai denunciar André Santos
Sanches, ex-presidente do Corinthians, Roberto Gavioli, diretor financeiro também do Timão, porque usaram indevidamente o cartão corporativo do clube. Mas quem vai contar os detalhes, vai trazer todas as informações é o Lucas Herrero. Normalmente a gente começa esse contato, não é, essa conexão com bom humor, com leveza. Hoje o papo é muito sério, né, Herrero? Boa tarde para você. Pois é, geralmente o fundo de um estádio ou de algum local animado com torcida, né? Mas hoje, ó, Ministério Público aqui na Zona Oeste de São Paulo, no Fórum Criminal da Barra Funda, como você bem disse, né? Atenção, André Sanches, ex-presidente do Corinthians, denunciado pelo Ministério Público pelos possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Falando especificamente sobre o Roberto Gavioli, que é o gerente financeiro do Corinthians, esse foi indiciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também pede o afastamento do Gavioli do cargo, porque ele ainda é o gerente financeiro do Corinthians. Por que isso acontece, né? Por que eles foram denunciados? Você bem disse, polêmicas nos gastos pessoais com cartões corporativos do Corinthians envolvendo André Sanches. E o promotor do Ministério Público conversou com a gente, o Cássio Concerino, explica um pouquinho mais sobre esses gastos e também sobre a falsificação de notas fiscais feita pelo André Sanches. Trata-se de denúncia com 2 crimes antecedentes. A apropriação indébita de cartões corporativos e de bens constantes nas contas correntes do Esporte Clube Corinthians Paulista, a falsidade de documentos fiscais e tributáveis, a possibilidade de lá na frente eventual persecução penal por crime de sonegação fiscal. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial, não é utilizado, por exemplo, no hospital de ponta, não é utilizado, por exemplo, em duty free. Leva-se em consideração o desvalor da conduta, não do resultado. O resultado é importante, mas é um detalhe diante da conduta que é absolutamente inconciliável com o ordenamento jurídico vigente. E não para por aí, né? Lucas Herrero tem mais detalhes, tem mais informações ainda. Quais são? Olha, Renata, acho que o mais absurdo de tudo é a constatação dos gastos com relógios de luxo, né, com mais de R$5 mil, e todos os valores indevidos gastos com o cartão corporativo do Corinthians, feitos, né, pelo André Sanches, chegam a R$480 mil, valor esse já corrigido. O Ministério Público ainda pede 75% desse valor, tanto para o Andrés como também para o Roberto Gavioli. Então eles precisam devolver para o Corinthians cerca de R$1.2 milhão. Ah, mas e o Duílio? E o Augusto Melo? A denúncia ainda nem chegou neles, a investigação nem chegou nos dois, eles preferiram começar por ordem cronológica, portanto, nesse momento, só o Andrés foi denunciado junto com o Roberto Gavioli. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ex-presidente, assim como Augusto Melo, esses dois ainda serão investigados, terão as contas investigadas pelo Ministério Público. Ou seja, o buraco é bem mais embaixo, viu, Rê? E outra coisa também, Herrero, a gente sabe que a denúncia é o primeiro momento, ainda tem que ser acatada, depois vai seguir o trâmite judicial, tem muita coisa. Se não é só o André Sanches, se tem mais gente, isso vai longe ainda, terá uma história bem comprida, não é? Quero agradecer pelas informações, bem legal, não é, esse apanhado aí que o Lucas Herrero trouxe no primeiro momento. Vamos estar sempre atentos e falar por aqui também. Obrigada, Herrero. Capela, você há muito tempo vem denunciando várias coisas, vem falando sobre esses problemas e agora, mas não é muita coisa, mas é um começo, é cartão corporativo, é do clube. Não é para que as pessoas usem para a questão pessoal. Um dos grandes troféus que eu tenho na minha carreira é ser persona não grata para esse pessoal. Porque desde a época que eu era repórter setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes, que esse pessoal não queria nem que eu entrasse no dia a dia do CT. Porque eu falava isso lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Mas se você não conseguir aprovar, gente, é muito difícil provar. Você vê o Ministério Público que tinha que estar vendo o interesse do contribuinte para o que está fazendo, para ver o interesse do povo apaixonado por futebol. Desculpa, gente, com todo respeito, o Ministério Público não tinha nem que ter entrado nisso aí, mas que bom que entrou por outro lado. Porque ninguém consegue cavucar. E quanto mais cavuca, mais você pode ter certeza, que nem o Herrerão falou e muito bem. Quanto mais cava, mais acha, o buraco é muito mais embaixo e começaram agora. Mas se você for pegar das gestões anteriores também, tudo tem que ser averiguado. Desculpa, averigua também do Mário Gobi, por que não? Qual o problema? É só denúncia, ninguém está condenando ainda. Por que não do Roberto de Andrade? Por que não de toda a chapa Renovação e Transparência? Quando eu falava aqui do Andrés, do Duílio, que pra mim é disparado o pior presidente da história do Corinthians e talvez do futebol brasileiro, da forma mais acovardada possível também, que ele some. Fez um monte de coisa, saiu por cima de gostosão, de bonitão e não aparece pra dar um depoimento ou uma declaração pro torcedor, que nunca houve transparência. Meu ponto de vista aqui, Renato, é o seguinte, o que mais acho que incomoda o torcedor é o seguinte, o cara fazer o que quer
seja com cartão corporativo do clube, não só por parte do Corinthians, outros dirigentes fizeram isso também. E aí os caras muitas vezes são flagrados. E aí o que acontece? Às vezes são afastados, às vezes terminam o mandato, às vezes são empichados, mas não devolvem o dinheiro. O dinheiro fica com eles. Devolva. E o futebol brasileiro, para mim, só para sublinhar da final, só vai passar a ser sério quando você mudar no estatuto. Muda em todos os estatutos. O cara que gastar mais do que arrecada como dinheiro do clube, ele, como pessoa física, tem que ir lá e compor essa grana. Porque é muito fácil você entrar, ficar 3 anos, destruir o clube e sair de gostoso pela porta da frente e não devolver o dinheiro. Assim até eu, pô. E o que me impressiona, Ronaldo, é que tem conselheiros que são negligentes, que não estão nem aí, que têm preguiça de analisar documentos e documentos e que vão lá e dão aval. Contas aprovadas. Se você olhar no Corinthians nos últimos 10, 15 anos, as contas sempre foram aprovadas. Então, esses caras se sentiram muito livres para continuar nesse modus operandi. E a briga maior está sendo agora, né, para você aprovar as contas. Na época, um bom tempo atrás, era o Chapão. Então, quanto mais gente tinha, a gente passava mais rápido pelo conselho e ia embora. Mas a verdade é uma só. O Corinthians não teve capacidade para analisar, essa que é a verdade, não teve capacidade para analisar todos os papéis que ali estavam, nem o Conselho de Ética, nem o Conselho não teve capacidade, teve que vir o Ministério Público. Então, eu vou diferente da linha do Capelanes pelo seguinte, ainda bem, nunca é tarde para você ver o rumo que fizeram com o Corinthians, o desgaste que fizeram com uma entidade maravilhosa que é o Corinthians. Porque tem que ter capacidade para isso. E o Cassiano Concerino, ele não vai parar por aí. Eu fiquei sabendo que ele vai também chamar o pessoal que o Corinthians está devendo. Porque se o Corinthians está devendo por muitos empresários, acho que ele vai querer dar uma olhadinha nos contratos, em tudo também, para poder ajudar o Corinthians. Acho que ele vai conseguir ajudar o Corinthians e vai colocar muita gente. É o que nós estamos falando aqui, deixar bem claro, é denúncia. Então o Ministério Público ele vai entrar e vai querer ver os contratos para saber realmente para onde está indo o dinheiro. Como foi utilizado o dinheiro de um clube que arrecada muito e ainda está devendo para todo mundo. Chico, tem um detalhe que aí não tem nada a ver com a justiça, que a gente tem falado pouco. A quantidade de punições chamadas de transfer ban que o Corinthians tem sofrendo e que vai sofrer, faz com que o Corinthians não possa contratar um jogador da Série C, da Série B, de outro time. Isso tá por aí. E isso é reflexo de tudo que o Ronaldo falou. Jogadores são contratados de qualquer jeito, com comissões, com empresários. O Duílio saiu e deixou várias dívidas confessas, assinadas com empresários. E deixou um contrato longo com o Mano Menezes e não tava nem aí. Só pra gente citar um exemplo mais recente. E é isso. E agora, não é só a questão da justiça, que isso vai levar muito tempo até ser julgado. Cabe recurso, cabe uma série de coisas. A justiça no Brasil, ela é assim, infelizmente. E a questão financeira, a questão da continuidade do futebol? 2,7 bi chegou a dívida do Corinthians semana passada. 2 bilhões e 700 milhões, gente. Quase 3 bilhões de reais. Eu brinco que tem um setorista do Corinthians na FIFA lá. Porque os caras toda hora chegam uma denúncia, tem 6 lá. Uma já foi pro CAS, a outra vai chegar, que é a do Matias Rojas. A punição do Félix Torres já chegou. E são muitos milhões que o Corinthians ainda precisa pagar nos próximos tempos. Esses caras arrebentaram o clube. E tomara que o que está acontecendo hoje no Ministério Público seja um ponto de virada pela moralidade do futebol brasileiro. Porque aí, como disse o Capelanes, que isso seja regra. Para que não só o cara não gaste mais do que arrecada, mas se ele gastar para fins pessoais, pelo amor de Deus, gente. Mas agora eu tenho a resposta do porquê todo mundo quer ser presidente. Abnegados, não remunerados. Agora fica cada vez mais claro, porque todo mundo quer ser presidente. É uma disputa, pois é, que se denuncie, que se averigue e que se faça justiça, não só no Corinthians, mas em todos os clubes. Sgarbi, o que você quer complementar? Não, é porque o Capela fala sobre a questão do Ministério Público, tudo, só que nada influencia mais jovem no Brasil do que o futebol. E o futebol muitas vezes é visto como algo fora da sociedade. Porque o cara faz o que quer no futebol. Faz o que quer no futebol. O presidente pode roubar o clube, o presidente pode fazer o que quiser, pode quebrar uma marca gigantesca como é o Corinthians, com milhares de torcedores que esses sim sofrem. Então esse é um passo muito importante, uma denúncia de fato no Ministério Público que vai investigar, e agora o bicho pega, porque fica, além de tudo, de exemplo para todos os clubes, e que investigue em todos os clubes ligados a isso. Porque o futebol não pode ser visto como algo fora da sociedade. Se for comprovado, é corrupção, é crime. E no futebol, ó, isso é liberado aqui no Brasil, muitas vezes até mesmo na política, né? A gente vê, assim, a corrupção sendo liberada, daquele jeitinho. Então, parabéns ao Ministério Público, porque tem que ser investigado. E se for verdade, esses caras que arrebentaram uma marca gigante como o Corinthians, é cadeia, na minha opinião. Que coisa, hein, Everton? Sua opinião também. O Ronaldo fica chamando galoteiro, mas é 2,7 bi. Por mais que o Corinthians seja do tamanho que é, por mais que o Corinthians, para mim, seja um fenômeno midiático, e por maior e mais fiel que seja a torcida, sinceramente, acho que é uma dívida impagável. Impagável. E uma dívida impagável para um clube do tamanho do Corinthians aponta para aquilo que eu já venho falando aqui há algum tempo. Parece que fizeram um movimento de esculhambar, arrebentar com o Corinthians para vender uma facilidade daqui a pouco, que é a facilidade da SAF. Grupo de investidor para botar dinheiro e comprar o Corinthians deve estar assim, ó,
Ah, na Faria Lima, então, aí que nem se fala. Então é o seguinte, esse movimento nós assistimos aqui no Cruzeiro. O Corinthians, gigantesco que é, está indo pelo mesmo caminho. Arrebentam com a instituição, com a associação, para depois venderem a facilidade da SAF. Está desenhado isso aí. É, gente, esse papo aí é longo. Também envolve o Santos, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Santos, que luta contra o rebaixamento, precisa vencer o Corinthians para justamente ter um respiro em relação ao Z4. Já o Timão quer vencer para também melhorar na tabela de classificação, quem sabe brigar por coisas maiores do que apenas a Copa Sul-Americana. Pelo lado do técnico Vojvoda, tem a volta do Vitor Hugo, que está recuperado de lesão, e do Mike. Com uma inflamação no joelho, o lateral direito também retorna à equipe alvinegra. Em compensação, tem alguns desfalques importantes. Tomás Rincon, que está machucado, Tiquinho Soares, que está suspenso, o Duarte com a seleção paraguaia não vai chegar a tempo, então quem vai atuar provavelmente é o Frias, além do Neymar, que tem um problema físico e deve voltar apenas em novembro. Pelo lado do Corinthians, são 8 desfalques, incluindo o técnico Dorival Júnior. O goleiro Hugo Souza também está suspenso, não vai jogar, estava com a seleção brasileira. No lugar dele vai o Felipe Longo, jogador que vem da base do Corinthians, torcedor do Timão, vai fazer a estreia como profissional, além do Bidu, que está suspenso. O Martínez foi cortado da delegação para esse jogo porque atrasou no retorno da seleção venezuelana, inclusive foi multado. Uma grande novidade para o Corinthians pode ser o retorno do trio Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Mas o Depay e o Garro devem começar no banco de reservas, principalmente pela questão do desgaste físico. Deve começar então o Yuri Alberto no ataque, junto com o Guinegão, que é um jogador que vem conseguindo boas atuações e é um xodó da torcida alvinegra. Vamos ouvir agora então 2 personagens desse jogo, o Rollraiser pelo lado do Santos e o Ranieri pelo lado do Corinthians. Hicimos una boa semana, corregimos todos los errores que tuvimos. Tenemos 2 jogos en casa. Primero tenemos que hacer hincapié en el juego de Corinthians y después bueno, pensar en victoria. Pero sabemos que son jogos importantes para Chimi y que tenemos que sumar para voltar encima. Pelo que a gente acompanhou do time deles durante a semana, o professor Dorival passou pra gente. É um time que pressiona muito o início do jogo, os primeiros 20 minutos, pressão extrema. Eles sabem fazer valer o quesito casa ali no começo do jogo. Então a gente espera poder não suportar isso, mas igualar a pressão, poder tentar pressionar eles também nesse começo, até para uma resposta para a gente mesmo, a gente ter esse início de jogo bem feito, bem encaixado as pressões, tentar orquestrar mais nossos ataques para que a gente possa fazer o gol e sair de lá com os 3 pontos. É isso, Santos e Corinthians, 9h30 da noite hoje, promessa de casa cheia aqui na Vila Belmiro. Lembrando que teremos apenas a torcida do Santos presente aqui no Alçapão da Vila Belmiro. Volto com você, Bruno. Obrigado, Vlad. Tem muita coisa então desse jogo pra gente falar, é importante, claro, para as 2 equipes, mas a gente também aciona a Lili Nascimento, que está no Ministério Público de São Paulo, matando a saudade, hein, a Lili, do Ministério Público, não é, Viola? Então, Lili, e aí algo que envolve então o Corinthians, porque Lili, eu vi a nota ontem do Ministério Público anunciando o seguinte, queria que você explicasse isso pra gente. Vão ser dados esclarecimentos sobre investigações envolvendo a direção do Corinthians. Eu achei muito amplo, porque em qual direção? É a atual, é a anterior, é a de antes do Duílio? Explica pra gente o que foi dito e o que está sendo investigado por aí, Lili. Tá bom, Bruno, um beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Então, para ficar com mais clareza, né? A gente está aqui no Ministério Público de São Paulo, aqui no Fórum Criminal da Barra Funda, o promotor Cássio Concerino, que ele que está dando andamento aí nas investigações. A coletiva de hoje, tudo que eu vou falar agora é em relação ao ex-presidente André Sanches, tá? E ao atual gerente financeiro do Corinthians, o Roberto Gavioli. Então, eu vou passar tudo sobre os dois. A gente sabe que tem outras investigações em andamento, tem a questão do Duílio, também o ex-presidente Duílio e também do ex-presidente Augusto Melo, mas isso é em relação ao André Sanches e o atual gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli, que na época do André Sanches também atuou como gerente financeiro. Então foi aqui nessa sala de coletiva que o promotor Cássio, ele informou, né, anunciou que os dois, tanto o André Sanches quanto também o gerente financeiro Roberto Gavioli, eles foram denunciados por 3 crimes, tá? Então tem o crime tributário, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Bom, a questão do crime de apropriação indébita é só para o ex-presidente André Sanches e não para o gerente financeiro Roberto Gavioli. Mas os dois, né, denunciados aí pelo Ministério Público de São Paulo. Como é que se iniciou essa investigação? Que ele falou aqui em coletiva. Depois da denúncia de um torcedor que apontou que haveria irregularidades aí no uso do cartão corporativo do clube e aí baseado também em matérias que foram publicadas, notas que foram apresentadas, o promotor Cássio começou a investigar, se debruçou sobre um grande material, pediu
pediu também alguns materiais do clube. Ele disse que houve atrasos para envios de notas também, né, notas do uso do cartão corporativo, mas ele conseguiu reunir todas, se debruçou ali em cada uma e chegou à conclusão, baseado nessas provas, de que houve sim irregularidade. O que ele diz? Que num total, o uso do cartão corporativo que teria sido feito pelo ex-presidente André Sanches gira em torno de R$480 mil. Mas por que o Roberto Gavioli também entra nessas denúncias? Porque, de acordo com a investigação do Ministério Público, houve omissão por parte do Roberto Gavioli na época, por conta das faturas do cartão. Aqui, durante a coletiva, o promotor apontou alguns gastos, como abastecimentos em postos de gasolina, vários restaurantes, viagens que foram feitas também, lojas de joias onde o cartão do corporativo do Corinthians teria sido utilizado também para uso pessoal. O crime tributário se encaixa no quê? Ele explicou que, pelo menos em algumas compras em uma loja de joias, a nota que teria que sair em nome do Corinthians, né, em nome do clube, já que o cartão do Corinthians foi utilizado, a nota saiu em nome do André Sanches. Então, por isso que ele fala também sobre crime tributário. A gente separou alguns trechos aí da entrevista para o Fã de Esportes acompanhar. Eu já volto explicando mais detalhadamente o que foi feito aqui. Nós entendemos, após nos debruçarmos sobre aquelas faturas, que o cartão corporativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, ou seja, empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, era utilizado como se fosse privado. Um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispô-lo desse cartão como se proprietário fosse. E fez inúmeras compras particulares. E são compras particulares que, à vista de olhos, se percebe. Não é necessário muito escrutínio ou muita perspicácia para saber que um cartão corporativo não é utilizado, por exemplo, numa drogaria, não é utilizado, por exemplo, numa clínica laboratorial. Como eu falei, tem uma diferenciação. O 387, inciso 4º do CPP, fala de indenização a vítima. Eu não uso esse termo, mas enfim. E entende-se que a reparação é por dano moral e o ressarcimento é por dano material. E aqui há de convir que há dano moral para o torcedor do Corinthians que está lá atrás, por exemplo. O torcedor do Corinthians lá atrás, que frequenta jogo, que eventualmente é associado do clube, autorizou o presidente a ir para Fernando de Noronha? Creio que não. Então, há dano moral coletivo. Bom, a gente volta aqui, que eu já vou passar para vocês que teve um posicionamento do advogado de defesa do André Sanches. Antes disso, uma nota oficial do Corinthians afastando agora, por tempo indeterminado, o superintendente financeiro do clube, o Roberto Gavioli. Então, o Corinthians diz: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que afastou de suas funções nesta quarta-feira, por tempo indeterminado e sem remuneração, o superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli, para que o mesmo possa defender-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O Corinthians esclarece ainda que acompanha com atenção a denúncia envolvendo o ex-presidente André Sanches, colocando-se à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias ao Ministério Público e órgãos internos do clube, como Conselho Deliberativo, CORE, Conselho Fiscal e Comissão de Ética. A diretoria executiva do Corinthians reforça seu comprometimento na colaboração com as investigações do Ministério Público e dos órgãos internos do clube. Então, agora, oficialmente, Roberto Gavioli foi afastado, né? A gente lembra aí que ele fazia parte até então do clube, ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile, ele já estava antes da chegada do Augusto Melo colocou o Sidorf no lugar e quando Osmar Stabile assumiu, colocou o Gavioli. Agora ele anuncia oficialmente o afastamento dele. Bom, vou ler aqui também a nota, tá, da defesa do ex-presidente André Sanches. A defesa de André Sanches, representada pelo advogado Fernando José da Costa, informa que foi surpreendida com o oferecimento de uma denúncia distribuída em apartado, sem juntada ao procedimento investigatório ao qual possui acesso. O teor da acusação só se tornou conhecido após coletiva de imprensa convocada pelo promotor responsável, que anunciou a denúncia por supostos delitos de apropriação indébita, crimes tributários e lavagem de capitais. A defesa destaca desde já a inépcia da peça acusatória e o evidente excesso na imputação, reiterando que a inocência de Andrés será comprovada ao longo do processo, agora presidido pelo imparcial Poder Judiciário. Vale lembrar que agora a Justiça recebe ou não essa denúncia que foi feita pelo Ministério Público, Bruno. Lili, nossa, quanta coisa, Uau. hein? Mas continua com a gente, porque conforme se a gente tiver alguma dúvida, eu tenho várias, a gente vai conversando e vai tentando explicar e esclarecer. Um ponto, assim, que já chamou muito a minha atenção, eu não sabia, não me surpreende também, mas já me chama a atenção, é que, quer dizer, o Osmar Stabile, ele coloca agora na gestão financeira do clube aquele que era o responsável pela gestão financeira na época do Andrés.
Até porque foi um sucesso a gestão financeira naquela época lá do Andrés, né? Então vamos chamar Como a mesma replicar, pessoa. né? Exatamente. Vamos chamar a mesma pessoa para cuidar de tudo isso, né? Então é agora esse que também, o Gavioli, também está sendo investigado e foi afastado. Então agora ele traz pra gente a nota do Corinthians decidindo pelo afastamento, então, dessa pessoa responsável pela parte financeira do clube. Mari. Nossa, Bruno, é muita coisa mesmo. Porque, assim, como que funciona o mecanismo dentro de um clube tão grande como o Corinthians dessa transparência interna, né, do cartão corporativo, enfim. Há, de fato, ali um trabalho que permite com que essa transparência aconteça? Porque se sim, não daria para nomear a mesma pessoa, né, que trabalha na gestão do Andrés, porque isso não é de agora. Então, assim, como que internamente essas coisas elas se alimentam e se sustentam? E vai passando, né, de tempo em tempo ali, né, de presidência, enfim, gestão a gestão. Então, precisa chegar no momento em que o Ministério Público fale, ó, não dá mais, estava envolvido, esse também, e aí você, querendo ou não, joga uma luz nas gestões anteriores. Então, será que terão novas investigações de outras gestões? Tem um presidente afastado, vai cair sobre ele também. Então, assim, a gente vem falando o ano inteiro sobre o Corinthians nas páginas policiais. Sim. E sem perspectiva de acabar. Qual é a credibilidade dessa atual gestão que convoca a pessoa da antiga que está sendo investigada para cuidar da sua parte financeira, que é de maior urgência do Corinthians? Exatamente. Isso diz muito também sobre como não há mesmo a renovação, né? Isso. Sobre como não há ali um ciclo que fale, ó, renovação e transparência. Renovação e transparência é o nome da chapa do Andrés, da época do Andrés. Olha isso, gente. Inacreditável. Inacreditável, sério. O que o torcedor, eu fico imaginando assim, o torcedor do Corinthians, ele quer saber do lado do clássico de hoje. Por exemplo, ele esperava que a Lili entrasse aqui no ar com a gente para falar do clássico, falar do trio, que pudesse estar em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro com alguma minutagem. A Lili tem que entrar aqui do Ministério Público, né, para falar sobre questões externas do Corinthians. E assim, beira o absurdo. É absurdo, gente. A gente está falando de cartão corporativo sendo usado por pagando viagem para Fernando de Noronha, coisas pessoais de ex-presidente do clube, caso, né, enfim, seja realmente ali tenha sido isso que tenha ocorrido. E só um ponto que me chama a atenção também, além de tudo que eu acho um absurdo, já falei aqui, a Lili falou ali logo no início, foi um torcedor que desconfiou e trouxe à tona essa resenha, né? Esse tudo que está acontecendo. Então, se não fosse esse torcedor, internamente nada seria feito. Assim, sendo o único. Ficaria por ali. Ficaria por ali. Deve ter muita coisa por ali. Segue sendo o único se não fosse esse torcedor. Porque alguns documentos foram até vazados nas redes sociais, não é, Lili? E eu também queria que você respondesse isso do Jailson, mas acrescentasse o seguinte, você, inicialmente, era um gasto no cartão corporativo de 15 mil. Não foi isso que o Andrés até chegou a admitir e devolveu ao clube. Se você falou num outro valor agora, de mais de 400 mil, isso para mim não ficou claro, Lili. Isso. O Andrés acabou assumindo o uso no valor de mais ou menos 15 mil reais, mas aqui na coletiva o promotor falou sobre essas duas viagens, né, para Fernando de Noronha, Praia de Pipa também, que segundo ele o gasto teria sido de 15 mil reais e que devolveu ao clube, que na verdade o gasto com essas duas viagens passou de 33 mil reais. Isso de acordo com o promotor. Mas de onde vem esses 480 mil reais? É um todo, tá? Como eu falei, gastos em postos de gasolina, joalherias, algumas viagens, restaurantes, e a gente perguntou ao promotor, como o senhor sabe que aquele valor que foi gasto não foi em relação ao clube, de repente numa viagem ao clube, com dirigentes, ele falou que cada gasto ele questionava ao clube. Nessa data, onde vocês estavam? Teve jogo do Corinthians? Onde foi o jogo? Então todos os gastos que ele apresentou aqui pra gente foram gastos extras, de acordo com ele, comprovados aí durante a investigação do Ministério Público. E acaba que o André Sanches e também o Gavioli, eles terão que devolver, ressarcir esse valor ao Corinthians, mas é claro, ao final aí da investigação, agora a Justiça acata ou não essa denúncia, e aí fica mais ou menos assim a divisão. 480 mil reais no todo que eles gastaram. O Andrés teria que devolver mais ou menos, fazendo uma conta por cima, 300 mil reais, 180 mil reais do Gavioli. Fora isso, Andrés tem que ressarcir mais 75% em cima dos 480 e o Gavioli mais 75% em cima também dos 480 mil. Daria um pouco mais de R$1 milhão aí que teriam que ser devolvidos aos cofres corintianos por danos morais e também danos materiais, Bruno. Falava ali, né, do dano material ao torcedor, à instituição, porque isso é quase que irreparável, né, Mari? E assim, é quase que inexplicável isso, acho que só mostra o tamanho do Corinthians e principalmente da torcida do Corinthians, um clube nessa situação continuar sendo competitivo.
Posso pontuar Isso é um outra coisa? absurdo, né? Como é que o Corinthians consegue continuar ganhando títulos, sendo competitivos, mesmo diante de, assim, mesmo diante de administrativamente o time já ter falido? Só pontuar outra coisa que a gente já conversou aqui também, que é uma sacanagem, cara. Não tem outra palavra para falar, além de tudo, enfim. É uma sacanagem porque a gente estava falando aqui, sei lá, cerca de 2 meses, sobre a dívida lá da Neoquímica. E o torcedor novamente, que queriam fazer novamente com que a torcida Era uma pagasse a sugestão, dívida. não, Qual seria a nova sugestão? Uma nova vaquinha. E aí, R$1 milhão que some aí dos cofres do Corinthians. É sacanagem, cara. É sacanagem, porque aí acontece lá internamente, tudo que acontece. Se não fosse esse torcedor, continuaria da forma que tá. É isso. A sorte que esse torcedor lá foi lá fazer as contas e foi, enfim, ver e divulgou o que divulgou. E aí agora vem novamente essa questão da Caixa com a Neoquímica e tal. Não, o Corinthians tem não sei quantos torcedores apaixonados, continuam lutando sim, jogo sim, jogo também, né? A Neoquímica, mas aí vai botar na conta do torcedor de novo para pagar. Sendo que olha aí, cara, olha a notícia de hoje, cara. Isso é uma vergonha. Hoje, Ailson, e aí o argumento foi assim, não, mas é só R$100. Só R$100. E aí, eu já... Não é? Só R$100, é inacreditável. É por aí, Mari. Mesmo assim, é o time que é o campeão paulista e está na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acho que uma hora não vai mais dar para sustentar, Bruno. Eu acho que é muito grande tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, dessa forma pública, né? Sim, exato. Lili, isso a gente está falando só da gestão ali, né, do caso do Andrés. Então ainda tem investigação envolvendo Augusto Melo, envolvendo Duílio e bom, na atual administração, o gerente financeiro é quem está sendo investigado aí também, né? De agora. É o de agora, é o que está cuidando do dinheiro de hoje. Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho. Após 5 jogos invicto, o Santos foi derrotado na última rodada pelo Ceará e segue muito próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Uma vitória no clássico pode fazer o Peixe respirar um pouco na competição e diminuir a distância para o Corinthians. A equipe ficaria apenas 2 pontos atrás do rival, com um jogo a menos. O Corinthians chega ao clássico em situação menos complicada. O Timão venceu na última rodada, está dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 33 pontos ganhos em 27 partidas disputadas. E tenta arrancar na reta final da temporada para garantir tranquilidade antes da disputa das semifinais da Copa do Brasil, marcadas para dezembro. Com 8 desfalques, além do técnico Dorival Júnior, o Corinthians terá mudanças para enfrentar o Santos. A mais expressiva delas está no gol, com o garoto Felipe Longo estreando como profissional na vaga de Hugo Souza, que além de suspenso pelo 3º amarelo, está com a seleção brasileira na Ásia. Na frente, Yuri Alberto e Guinegão formam a dupla de ataque, enquanto Memphis Depay e Rodrigo Garro ficam como opção para o segundo tempo. Escalação provável: Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri, Ranielli, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Gui Negão.